Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso mais um vídeo nosso aqui do nosso canal. Queria mostrar para vocês aqui um pouquinho, comentar com vocês a operação que nós fizemos na quarta-feira de Petrobras, aonde acabou não dando certo e a gente acabou perdendo 17% do capital investido nessa operação. E qual foi o racional dela? Por que a gente entrou? Por que a gente saiu? Para vocês entenderem aí o que a gente faz na prática. Na terça-feira nós tínhamos feito um estudo e devido às circunstâncias, as coisas que estavam acontecendo no mundo aí sobre o petróleo, a gente imaginou que Petrobras poderia na quarta-feira abrir subindo, né, e dar continuidade na sua alta. O que aconteceu? Ela abriu aqui nesse patamar de preço aos R$ 37,07. Então ali quando ela abriu nesse patamar, eu imaginei que ela poderia dar continuidade na alta, uma vez que as ADRs da Petro estavam subindo quase 2% nos Estados Unidos e o petróleo estava subindo quase 4% de alta. Então, imaginei, o Petro vai continuar subindo, né? Imaginei que ela poderia dar continuidade e romper esse preço aqui e vir buscar essa região aqui de cima, né? Essa era a minha expectativa, que ela rompesse esse patamar aqui, que era esse fundo que ela tinha deixado para trás aqui no gráfico de 15 minutos, ela fosse buscar essa região de topo aqui em cima. Essa era a minha expectativa. O que aconteceu? Ela abriu aqui, né, ela fez a abertura aqui nesse ponto, que a gente está vendo aqui, e ela não deu continuidade, ela falhou a continuidade, ela ficou tentando subir aqui, né? Ficou tentando subir. E quando ela perdeu o preço de abertura, fechou abaixo da abertura, eu resolvi estopar a operação com 17% de prejuízo, mesmo acreditando que esse movimento poderia acontecer no dia seguinte, no caso que foi na quinta-feira, no caso que foi ontem. Mas, devido à minha gestão de risco e toda a forma que eu trabalho, que eu opero nas operações de day trade nas opções, eu acabei resolvendo por não permanecer e sair da operação e estar assumindo esse prejuízo de 17%. O que aconteceu? No dia seguinte, na quinta-feira, o movimento que eu estava imaginando aconteceu, certo? Ela abriu já aqui nessa região com gap de alta e foi buscar justamente a região que eu estava imaginando que era de topos anteriores, né? Então, quem segurou essa operação, que teve bastante gente no nosso grupo que segurou, conseguiu surfar toda essa alta e saiu daqui de R$ 1 que nós tínhamos pago na operação, entrado a R$ 1, e saiu aqui a R$ 1,80, mais ou menos, gerando aí 80% de lucro, mas muitos saíram com 50% de lucro nessa operação. Então, foi isso que aconteceu. O estudo estava certo, a gente tinha uma ideia do que poderia acontecer, mas infelizmente na quarta-feira o movimento não aconteceu, foi acontecer na quinta e isso fez com que a gente não ganhasse dinheiro, a gente estudasse, acertasse o estudo, acertasse a ideia que a gente estava tendo desde o início, mas infelizmente acabou dando errado e nós não ganhamos dinheiro. Porém, quem continuou, quem permaneceu, conseguiu sim surfar toda essa alta aqui e saiu muito bem dessa operação. No caso, ontem, quinta-feira. Mas faz parte, é assim que funciona o mercado, nem sempre a gente vai ganhar. E quando a gente não ganhar, a gente tem que ter os nossos limites, né? E eu tive que respeitar o meu limite naquele dia lá. Meu limite, na verdade, era até um pouquinho mais, mas eu acabei saindo logo que perdeu o preço de abertura. Então, aonde eu acabei sofrendo ali 17%, poderia ter segurado, daí eu ia ter perdido mais, ia ter ficado mais bravo, porque ela continuou caindo, daí muito provavelmente teria pegado o meu ponto de stop dessa operação. Mas tá tudo bem, faz parte. Vamos para a próxima. E é isso aí, é assim dessa forma que funciona operar opções aí no mercado financeiro e através do método PBO. Valeu?